Acho que já podemos iniciar, né? Já? Conversa comigo, né, Gabriela? Isso. Ó, pessoal, primeiro, muito obrigada por todos, né, terem comparecido, né? O objetivo aqui é levar informação de qualidade para os municípios, né, para os secretários da Fazenda, das regiões, principalmente do Vale do Rio Doce, né? O evento, nós temos o apoio da OAB, né, da subseção 222, aqui do Barro Preto, e da Associação do Município, né, da Ardoce, né, que é a Associação dos Municípios do Vale do Rio Doce. Então, Fernando, pode ficar à vontade, né? Hoje nós teremos a palestra do Fernando, né, do Cássio e do Rodrigo Pires. Então, vou pedir para vocês se apresentarem e ficarem à vontade, né? Nós começamos pelo Fernando. Obrigado, então, Gabriela. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Huber. Eu sou auditor fiscal de tributos municipais aqui em Belo Horizonte. Atualmente eu ocupo o cargo de subsecretário da Receita Municipal, na Secretaria de Fazenda aqui da Prefeitura de BH. Sou natural de Manaus, então eu estou em Belo Horizonte há 12 anos, desde quando passei no concurso e assumi o cargo de auditor fiscal aqui no município. Mas já me considero meio mineiro, que já tenho uma filha mineira, então eu sou meio misturado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouco sobre TBI. O Leonardo sugeriu que a gente tratasse sobre o tema 1113 do STJ, né, uma questão polêmica, que eu particularmente gosto, é uma questão do nosso dia a dia aqui. A gente teve que gastar muita energia, investir muitas horas de reunião e preparação aqui por conta desse tema 1113 do STJ. Então, inclusive, tivemos que mudar a nossa legislação municipal, enfim, vou falar um pouco sobre isso. Então, vou pedir licença a vocês para me apresentar aqui fiz uma apresentação aqui para facilitar a nossa conversa. Eu vou pedir a liberdade de apresentar aqui, todo mundo recebendo aí. Sim, Fernando. Sim. Deixa eu botar no modo apresentação aqui. Aí, ok? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Fernando, estamos te ouvindo bem. Sim. Ok, então, a tributação imobiliária, né, tema 1113 do STJ, ela trata especificamente da base de cálculo do ITBI. Essa decisão, esse tema 1113, melhor dizendo, do STJ, ele tem origem numa ação judicial do pedido de restrição, uma repetição de débito de TBI, proposta por um contribuinte de São Paulo, chamado Fortness Negócios Imobiliários, e ele pretendia adotar o preço pago na arrematação judicial de um imóvel, né, que ocorreu em uma asta pública judicial, e ele queria usar o preço que ele pagou na arrematação como base de cálculo do TBI. E o município de São Paulo desconsiderou esse valor, enfim, adotou um valor que muitos municípios chamam de planta genérica de valores, planta de valores de TBI, enfim. Desconsiderou o valor que o contribuinte pretendia adotar como base de cálculo e adotou a base do próprio município, né? Isso gerou toda essa discussão e acabou sendo resultado desse tema 1113 do STJ. E o que essa decisão falou? Em resumo, né? Ela disse que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação, né? Então, a gente sabe que a base de cálculo do ITBI ela é atualizada, né? Os municípios têm a liberdade de fazer com que esse valor acompanhe a dinâmica imobiliária de cada cidade, ao contrário do IPTU.
precisa de uma lei formal, ir para a Câmara, tem toda aquela discussão que acaba sendo politizada por parte das câmaras municipais. Então, com o passar dos anos, o IPTU se tornou um tributo de difícil gestão por conta dessa amarra, da necessidade de ter uma lei para que a gente atualize a base de cálculo do IPTU em valores que superem a inflação. A gente pode atualizar pelo IPCA, mas não mais do que isso. O ITBI não, o ITBI ele tem essa liberdade de poder ser atualizado sem a necessidade de lei. Mas essa decisão, essa discussão do tema 1113, ela disse que não poderia ter vinculação da base do ITBI com o IPTU, nem que sirva de piso, né? Porque o IPTU, com essa dificuldade normativa, esse desafio político de você ter que aprovar uma lei municipal para poder atualizar a base de cálculo, na prática fez com que os prefeitos não tivessem incentivo de comprar esse desgaste político com a Câmara, com a população, de atualizar a base do IPTU. A gente sabe que o IPTU é um imposto socialmente muito sensível, né? Quando você atualiza a planta, vê uma confusão política generalizada. Então, na prática, o IPTU foi ficando para trás, a planta foi ficando desatualizada. Belo Horizonte, hoje, a nossa planta de IPTU está aproximadamente 40% do que é o ITBI, para vocês terem uma ideia. E o ITBI não, o ITBI foi sendo atualizado, então, essa decisão diz que não poderia ter essa vinculação entre as duas plantas. O segundo tópico da decisão diz que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, mas traz uma ressalva, né? Não é uma presunção absoluta, ela é relativa. Quando a gente fala que somente poderá ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Então, o município até pode desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte, desde que ele tenha instaurado o processo administrativo para justificar essa desconsideração do valor declarado pelo contribuinte. E, por último, a decisão fala que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Aqui entra a parte mais sensível da decisão, que é a questão da planta do ITBI, né? Os municípios, de modo geral, que mantêm alguma estrutura de administração tributária para acompanhar essa dinâmica imobiliária, estariam impedidos de utilizar essa base de maneira prévia, unilateral, sem a abertura do processo administrativo prévio que justifique, né, essa desconsideração do valor declarado. Então, em resumo, esse foi o conjunto de direcionamentos que o tema 1113 do STJ nos trouxe. E a partir daí vieram os desafios. Acho que os slides não estão passando. Não, vou passar agora. Passou. Bom, desculpa. Me passou aí, mudou aí? Não, ainda não. Não mudou? Então foi, você falou 2 segundos antes, porque eu ia mudar e ia achar que vocês iam estar acompanhando. Deixa eu ver aqui. Me perdoa. Não, pode ir. Mudou? Ainda não. Acho que vai ter que compartilhar de novo. Agora foi. Agora foi de uma vez, agora já foi lá para o slide 6. Eu não estou tendo como usar o modo de apresentação, vou usar esse aqui. Bom, passou aí, né? Sim. Então, quais foram os efeitos dessa decisão, né? A decisão do recurso especial repetitivo, que é esse 1113 da CJ, ele não vincula o Poder Executivo, nem as administrações públicas, né? Ele só vincula o Poder Judiciário. No entanto, na prática, as administrações tributárias elas têm mão de obra escassa, né? Esse é um problema que Belo Horizonte enfrenta, todas as cidades brasileiras enfrentam. A gente não tem os recursos humanos ideais que são, digamos assim, exigidos para que a gente cumpra a contento as nossas obrigações. Então, a gente tem carência de pessoal, de mão de obra especializada, auditores, as carreiras da administração tributária em número suficiente. Então, a gente não tem como ficar investindo energia, fazendo lançamentos, fazendo cobranças, que vão ser derrubadas no judiciário na sequência, né? A gente acaba, apesar de não estarmos obrigados a seguir essa decisão do 1113, do tema 1113,
as administrações públicas, na prática, a gente acaba tendo que considerar isso no nosso cálculo, né, de planejamento de ações fiscais durante o ano, porque a gente não pode estar investindo energia num negócio que vai ser derrubado lá na frente. Então, a gente acaba tendo que, mesmo não estando obrigados, na prática, a gente tem que fazer ajustes aqui, porque vai afetar a nossa operação, né? Então, esse entendimento fixado pela STJ, no nosso entendimento, eles só deveriam ser aplicados aos casos que envolvessem a base de cálculo do TBI relativos às arrematações judiciais de imóvel, não toda e qualquer transação de TBI. Esse é o nosso entendimento, é o que a gente defende. E, mais uma vez, na prática, a gente não tinha como adotar esse entendimento que a gente tem na esfera administrativa, porque a gente estaria sujeito a uma enxurrada de decisões judiciais que ia tumultuar a nossa operação inteira aqui. Então, apesar de termos esse entendimento, a gente alargou esse entendimento do tema 1113, não apenas para as arrematações judiciais, mas para todo o ITBI, todas as naturezas de transação de TBI. É importante a gente frisar, eu não lembro se eu incluí isso na apresentação aqui que eu vou fazer para vocês, mas Belo Horizonte, antes dessa decisão, já adotava o valor de base de cálculo de TBI para os casos de arrematação judicial, o valor do preço pago na chapa pública. A nossa legislação já trazia esse entendimento. O município de São Paulo não, eles entendiam que esse valor não gozava de presunção de boa-fé e desconsideravam esse valor. Belo Horizonte já considerava. Hoje, a gente avançou para as arrematações extrajudiciais também. Então, o BH já adota o valor, o preço pago na arrematação em leilão, tanto do judicial quanto do extrajudicial. Então, só fazendo esse parêntese, para deixar claro o entendimento de Belo Horizonte. Aqui, acabou que eu tinha colocado assim. Então, em BH, hoje, a legislação atual, a gente já fala que na arrematação de um bem extra público realizado em processo judicial, a gente já considera que a base de cálculo do ITBI é essa. A arrematação do leilão extrajudicial também, na adjudicação e na arrematação do bem leilão realizado nos termos da Lei 14.133, que é do financiamento imobiliário, quando o imóvel fica dado em garantia, né, do financiamento, e aí o banco, no caso de inadimplemento da parcela, o banco toma o imóvel e faz o leilão, enfim. Então, para esses efeitos de arrematação nessa modalidade também, a gente considera a base de cálculo do ITBI. Então, para vocês terem uma noção de que Belo Horizonte já dá um entendimento mais flexível. E se São Paulo tivesse esse mesmo entendimento à época, talvez a gente nem tivesse esse tema do 113, né? Porque essa questão não ia parar da STJ. Então, muitas vezes, alguns municípios adotam um entendimento mais rigoroso, mais fiscalista. Isso acaba afetando o Brasil inteiro, porque uma decisão pode vincular as administrações públicas do Brasil afora. Então, esse é o tratamento que Belo Horizonte dá hoje para essa questão específica da base de cálculo do TBI para as arrematações. Eu queria falar um pouco do comportamento dos tribunais, né, que a gente vem observando aí nos últimos anos. A gente vem cada vez mais percebendo que os tribunais têm a intenção de dar ao ITBI um entendimento divergente do que a legislação prevê. A legislação, o CTN é clara ao estabelecer que a base de cálculo do TBI é o valor venal. Ponto. E valor venal é um conceito específico, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas ele não tem relação com o preço da transação. O preço da transação é algo que tem relação com a tributação do ISS, por exemplo, né? O ISS tem como base de cálculo o preço, o serviço que você pagou. Não interessa quanto você acha que vale. Eu vou cortar meu cabelo, tem salão que cobra R$30, tem salão que cobra 300. Isso é subjetivo. Quanto eu acho que vale o serviço. Para fins de ISS, isso não tem importância. O que vale é o preço. Se você acha que vale 100, mas você pagou 300, a base de cálculo vai ser 300. Isso é o preço. O ITBI não, o ITBI é o valor venal. O que a gente entende por valor venal? O valor venal é
quanto vale aquela transação entre partes harmônicas. Então, quem está vendendo e quem está comprando concorda com aquele valor. Ele pode ter um valor diferente para uma terceira parte que está fora dessa transação, mas para as partes que estão transacionando, o valor é aquele. Então, esse é o valor que deve ser adotado como base de cálculo do ITBI. Não interessa quanto a prefeitura, quanto o cidadão acha que esse imposto vale. Então, essa diferença entre valor venal e preço da transação, ele tem sido bem considerado pelos tribunais a cada decisão que a gente acompanha. Então, os tribunais vêm afastando o entendimento de que a base de cálculo do TBI é o valor venal para passar a adotar um conceito de preço, né? Isso traz muitas consequências, traz impacto na operação, na gestão do tributo, que nos obriga a investir uma energia gigantesca para ir acompanhando essas decisões e não colapsar, né? E não nem descumprir a decisão judicial e, ao mesmo tempo, não inviabilizar a nossa operação. Por exemplo, em Belo Horizonte, hoje a gente tem cerca de 40 mil declarações de ITBI por ano, né? Esse volume é um volume gigantesco que seria impossível a gente fazer uma avaliação individualizada de cada imóvel que foi transacionado, que foi alvo de uma transação imobiliária que provocou o fato gerador do TBI. Seria impossível. Então, a gente precisa dar um tratamento em massa nessas declarações para que o cidadão tenha velocidade, tenha agilidade, ele receba a guia dele, conclua a transação imobiliária dele e siga a vida dele. Então, a gente tem hoje, em BH, das 40 mil transações anuais, quase 90% das guias liberadas automaticamente. Então, o cidadão entra lá, faz a declaração, termina a declaração e vai receber a guia para pagar e registrar o imóvel dele. Cerca de entre 10% e 13% das guias são bloqueadas, por alguma razão. Por conta de um pedido de isenção, por conta de uma arrematação judicial, que a gente precisa confirmar o valor, enfim. Por N razões, N regras de bloqueio, que a gente chama aqui. Vocês imaginam se a gente tivesse que fazer uma avaliação individualizada dessas 40 mil guias por ano. A gente não tinha como entregar a guia automática, a gente ia demorar 6 meses para entregar a guia do TBI, né? Então, isso acaba afetando a nossa operação e a gente tem que fazer um trade-off, né, entre garantir a agilidade, entregar a guia de TBI o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, garantir as receitas para o município e não abrir mão da receita tributária que vai garantir o serviço que a prefeitura tem que cumprir. Então, o comportamento dos tribunais nos últimos 5 anos, a gente tem percebido que tem avançado para emparedar os municípios no modelo em que a gente seja obrigado a usar o valor declarado como base de cálculo do TBI e abandonar o conceito de valor venal. O entendimento do STJ com relação a essa base de cálculo do TBI, em decisão que já era consagrada antes desse tema do 113, já admitiu que o preço constante do título aquisitivo pode ser, no máximo, um elemento indiciário, né, que poderia servir de base para a determinação do valor venal do imóvel, né? Ele é importante no valor, o valor declarado, seja na escritura, na matrícula, na escritura, no contrato particular, no contrato de financiamento, ele é, sim, um elemento legítimo para auxiliar na definição do valor venal. Mas ele não poderia ser, por si só, a base de cálculo do TBI, né? Então, ele nunca tinha qualificado o preço pago como elemento suficiente para definir a base de cálculo do TBI. Então, essa decisão do tema do 113, ela veio, de certa forma, contrariar esse entendimento anterior do STJ, que entendia que o preço era apenas um elemento incendiário. Então, o STJ ele avançou, ele subiu um degrau nessa questão da definição da base de cálculo do TBI, com esse tema do 113. E a gente vem para uma questão importante, né? O valor de venda é a base de cálculo? A gente sabe que, quando a gente, muitas vezes, a gente vai transacionar um imóvel, existem várias situações que podem determinar o preço final, né? Eu posso ter necessidade de uma venda urgente, por exemplo, né? Eu estou com a mãe morrendo de câncer, eu preciso de dinheiro para pagar o tratamento, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu vou vender aquele imóvel para viabilizar o tratamento da minha mãe. Como eu tenho urgência
nessa transação e obter os recursos necessários para garantir esse tratamento de saúde, por exemplo, eu posso baixar o preço para vender mais rápido, né? Então, não necessariamente eu estou praticando o valor venal do imóvel, mas eu sou livre para praticar o valor que eu quiser, eu sou proprietário do imóvel e eu posso vender por um preço abaixo para vender mais rápido, por exemplo. Essa é uma circunstância que pode afetar o preço da transação. Mudança de investimento, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação de que a Selic está muito alta, o Tesouro Direto está me rendendo muito bem, eu não tenho por que ficar com dinheiro imobilizado, se eu tiver uma certa urgência nesse dinheiro, eu, estando aplicado no imóvel, tem uma dificuldade maior, menos liquidez, então eu prefiro vender esse imóvel para aumentar minha carteira de investimento na renda fixa, por exemplo, para comprar Tesouro Direto. Então, essa é uma decisão que pode motivar também e interferir no preço do imóvel, né? A escassez de imóvel em determinada região, eu quero morar naquela região, porque eu trabalho ali, por exemplo, porque minha mãe mora ali naquele bairro, e tem pouco imóvel sendo ofertado. Então, o valor dessa região vai aumentar um pouco, porque tem pouca oferta. Venda forçada no leilão, amizade entre as partes, né? Eu posso ter um amigo que está precisando comprar imóvel, devo um grande favor a ele, e vou vender, fazer um negócio de pai para filho ali, isso vai influenciar no preço. Então, assim, um conjunto gigantesco de circunstâncias pode afetar o valor de uma transação imobiliária. E isso é o que a gente chama de preço, né? Preço pago pela transação imobiliária, quem comprou está pagando para quem está vendendo, mas isso é diferente de valor venal, né? Valor venal é quanto vale aquele imóvel em condições normais, temperatura e pressão, que não envolvam essas circunstâncias que afetam o preço. Então, é importante fazer essa distinção, porque o valor que eu paguei no imóvel não necessariamente é o valor venal. Isso é o preço pago na transação imobiliária. E é importante fazer essa distinção, porque o ITBI, historicamente, ele não é um tributo, um imposto sobre o consumo, né? O imposto sobre o consumo é o ISS, é o ICMS, é o IPI. O ITBI é o imposto sobre o patrimônio. Então, essa distinção de imposto sobre o consumo e sobre o patrimônio, ela é importante ser destacada, porque quando a gente fala de valor venal, a gente está falando sobre uma modalidade de base de cálculo que é aplicada especificamente sobre o imposto sobre o patrimônio, como o IPTU, como o ITBI, e não sobre o imposto sobre o consumo. Então, essa tese do valor venal, ela está totalmente alinhada com esse conceito de o ITBI ser o imposto sobre o patrimônio, que diverge sobre o imposto sobre o consumo, que é aplicado para os outros impostos que eu falei para vocês. Então, quais foram as soluções que Belo Horizonte encontrou, né? Então, a gente se viu diante de um desafio gigantesco, de garantir que a gente liberasse as nossas linhas de TBI de maneira mais rápida possível. A gente tem mais da metade das 40 mil declarações de TBI anuais já consideram o valor declarado pelo contribuinte. Então, a gente já tem metade das nossas transações, aproximadamente, já adotando o valor declarado. Por outro lado, a gente tem metade das declarações de TBI que a gente recebe, que são valores menores do que o que a gente considera o valor venal. E aí vem o desafio, né? O que fazer? A gente vai bloquear essas 20 mil guias anuais aí para fazer uma análise individualizada de cada imóvel? Impossível, né? A gente tem 5 auditores aqui na nossa gerência de acompanhamento da dinâmica imobiliária, para a gente acompanhar e fazer a gente tem aí aproximadamente 100 avaliações específicas, que a gente chama, por mês. Se a gente fosse levar isso por ano, seria aproximadamente 1.000, né, avaliações imobiliárias específicas. Se a gente for passar para 20 mil, a gente vai ter que botar 100 auditores lá nessa gerência para dar conta, para garantir a mesma velocidade de liberação da guia. Isso é impraticável, não tem como. Então, a gente se debruçou sobre o problema, dizer, bom, o que a gente vai fazer, né? Como resolver esse problema? Apesar de a administração tributária não ser obrigada ainda a seguir o tema do 113, a gente sabia que ia chover ações judiciais aqui, mandado de segurança, enfim, pedindo para a gente, ou mandando a gente obrigar a utilizar o valor declarado do TBI como base de cálculo.
Então, as declarações que tiverem os valores de TBI desconsiderados precisariam seguir o tema 1113, né? Então, a gente construiu um arranjo para garantir que a legislação estivesse adequada ao tema 1113. A gente começou a receber pressão da Câmara aqui para mudar a legislação do TBI. A gente teve que sentar com a Câmara e negociar uma legislação que estivesse mais alinhada com o tema 1113 do STJ, mas, ao mesmo tempo, garantisse que a gente continuasse eficiente entregando as guias de TBI num tempo curto, né? Não parasse a cidade, porque se a gente começasse a acompanhar cada declaração do TBI de maneira individualizada, a gente ia parar a cidade. Os empreendimentos, as construtoras, as incorporadoras iam para cima do prefeito, enfim, ia ser uma confusão, a gente não ia conseguir administrar isso. Então, a gente sentou com a Câmara, negociou um texto legal, que garantisse esse arranjo todo, e fizemos um ajuste na nossa operação. Como é que a gente fez? A decisão do tema 1113 diz que a gente pode desconsiderar o valor declarado, desde que a gente abrisse o processo administrativo e justificasse essa desconsideração. Então, a gente já tem aqui o nosso sistema de TBI, né, o nosso portal de TBI, e o cidadão entra lá de maneira online, anexa a documentação toda, preenche a declaração e encaminha para a gente, e a gente já abre um protocolo para que ele acompanhe essa declaração dele. Tanto para o caso em que ele tem a guia liberada automaticamente, porque tem gente que acaba não pegando a guia na hora, ele pode entrar depois e informar lá da transação do protocolo dele e emitir a guia novamente, ou atualizar essa guia, caso ele tenha emitido no tempo PAC, né? A nossa guia tem uma validade de 4 meses ali, que é o tempo que vale a nossa avaliação. Então, eles já recebiam um modelo de protocolo. O que a gente fez? A gente mudou o nosso sistema para que esse protocolo fosse o processo administrativo, a abertura do processo administrativo efetivamente exigido pelo tema 1113, junto com esse protocolo que ele abre, ele recebe uma declaração do ITBI, que tem todas as informações do imóvel, área construída, área do terreno, valor do metro quadrado, todas as informações cadastrais desse imóvel, e uma justificativa informando a ele que a gente desconsiderou o valor que ele declarou, porque imóveis semelhantes na região possuem valor de metro quadrado maior, anúncios na internet são em valores mais elevados também, transações imobiliárias anteriores de imóveis com características semelhantes na mesma região possuem valores diferenciados. A gente construiu uma justificativa para que ele tivesse... Só um minuto, pessoal. Para que ele tivesse a justificativa do porquê que o valor que ele declarou foi desconsiderado. E, junto com esse demonstrativo do TBI, que inaugura o processo administrativo, né, caracteriza a abertura do processo administrativo, a gente continua fornecendo a guia para o caso de ele querer pagar, ou o link para que ele conteste esse valor. Então, nesse momento, ele tem uma bifurcação, né? Ele pode tomar a decisão de ou pagar a guia TBI que ele está recebendo ali, ou contestar o valor que a gente considerou. Caso ele pague, ele pode também abrir um pedido de revisão de valor. O fato de ele pagar o TBI não extingue dele o direito de contestar. Então, ele pode, caso ele tenha pressa, não, eu quero pagar aqui, porque eu quero vencer minha certidão, eu quero resolver isso logo, eu quero registrar essa transação imobiliária, eu quero avançar com isso, eu não posso perder esse negócio, pode pagar, e entrar com um pedido de revisão de valor também, caso o pedido dele seja deferido, de instituição, e recebe a diferença, né? Então, esse foi o arranjo que a gente construiu aqui para garantir que a gente continuasse com velocidade no fornecimento aqui e, ao mesmo tempo, cumprisse
a decisão do STJ que nos diz que a gente tem que abrir um processo administrativo. Esse processo administrativo foi aberto de maneira automatizada, né, online, e caso o cidadão se veja insatisfeito com o valor que a gente considerou, ele pode entrar com pedido, e aí sim, nesse momento em que ele entra com pedido de revisão, aí a gente faz uma avaliação específica, né, daquele imóvel, daquele bairro, a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, vai abandonar a avaliação em massa que a gente fez para aquela transação e vai fazer uma avaliação específica que aí sim é individualizada e vai ser específica para aquele imóvel. Então, em linhas gerais, foi esse o modelo que a gente usou em Belo Horizonte. A gente acha que ele atendeu as expectativas, né, do mercado. É claro que tem gente ainda insatisfeita, né, queria que a gente adotasse o valor declarado pronto, e se fosse o caso, corresse atrás do prejuízo depois, para fiscalizar de um por um, enfim, praticamente impossível, né? É transformar o ITBI, que na nossa avaliação é o imposto por declaração, tipo de lançamento do ITBI é o lançamento por declaração, e um tributo, um imposto com um lançamento por homologação, né? Porque aí seria aceitar que não ia ser essa. A gente aceita o valor que o cidadão paga e tem 5 anos para cobrar a diferença, se for o caso. ICMS, assim, do IPI, e o ITBI não é o imposto com lançamento por homologação, ele é o imposto com lançamento por declaração. Então, essas decisões do STJ, elas vêm cada vez mais avançando para aplicar ao ITBI essa natureza de um imposto por homologação, em que a base de cálculo é o preço pago, e que a administração tributária tem que liberar a guia pelo valor declarado, e se quiser cobrar depois a diferença, ela que corra atrás, tem 5 anos para isso, enfim. A gente discorda disso, tem brigado aqui para garantir a receita nos moldes de um tributo que tem lançamento por declaração, que tem que fazer o pagamento antecipado, antes do registro do imóvel, enfim. Então, a gente tem trabalhado uma luta aí com o Judiciário nesses últimos anos, com a Câmara, então. Mas a gente acha que tem funcionado, a pressão diminuiu, a gente não tem recebido um volume de decisões judiciais que tenha travado a nossa operação aqui. Aumentaram, sim. A gente sabe que tem muitos escritórios que exploram isso, né? Advogados que exploram isso, anunciam nas redes sociais, que vendendo uma imagem de que se você pagou o valor acima do que declarou, você tem direito a receber a diferença. Então, isso acaba fomentando um movimento de aumento nessas ações judiciais, que acaba afetando os municípios, mas a gente tem conseguido controlar aqui e a nossa avaliação, o arranjo que a gente construiu aqui tem funcionado. Fernando, muito obrigada. Pessoal, o Fernando, ele é subsecretário da Receita Municipal aqui de Belo Horizonte, né? Eu vi que mais pessoas entraram agora, só para poder reiterar isso, né? Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduado em Direito Público, Direito Constitucional, Direito Tributário e em Auditoria de Tributos Municipais. É auditor fiscal de tributos municipais de Belo Horizonte desde 2013, foi gerente de auditoria e lançamento do ISSQN, gerente de auditoria fiscal de tributos mobiliários e diretor de lançamento de desonerações tributárias. Foi auditor de tributos municipais no município de São Paulo, em 2012, e secretário municipal de articulação política do município de Manaus. Então, porque a ideia desses encontros técnicos é justamente viabilizar palestras de alto nível, né, com informação bem qualificada para vocês, né? Então, se vocês quiserem interagir com o Fernando, pode ser um momento bem interessante, né? Vocês falarem, estão lidando com o ITBI no município de vocês, se vocês quiserem trocar né, alguma ideia com o Fernando em relação ao ITBI, pode ser um bom momento.
Fernando, nós tivemos algumas perguntas no formulário, né, que eu encaminhei. Aí eu vou só aproveitar a oportunidade, Claro. né, para poder já fazer algumas delas, né? Eu perguntei aqui, conte-nos sobre os seus maiores desafios em relação ao IPTU. Né, eu tive esse questionamento, né, e um campo para enviar perguntas e sugestões para essa apresentação. Né? Uma dúvida muito recorrente aqui em relação à possibilidade de utilizar alíquotas progressivas no cálculo do ITBI, né? E a questão da inadimplência dentro dos municípios. Nós tivemos esses dois questionamentos mais fortes aqui. Vamos lá. A utilização de alíquota progressiva, ela só é permitida se a Constituição autorizar, né? E a Constituição não autoriza para o ITBI, só autoriza para o IPTU. O IPTU, sim, a gente utiliza a alíquota progressiva, dependendo do tipo de utilização do imóvel, mas a gente, o ITBI não. O ITBI, a alíquota de BH é 3%, porque a Constituição é um entendimento majoritário do Supremo Tribunal de que não se pode utilizar a alíquota progressiva para o ITBI. Com relação à inadimplência do IPTU e do ITBI, ou acho que é genérica, seria, né? Mais do ITBI. Tem que o questionamento deixa eu conferir um nome aqui, do Valderci. Ele é do município de Ipava, secretário de Fazenda. Ele perguntou, por ser um município pequeno, temos um número grande de inadimplência. Além disso, a avaliação dos imóveis que implica diretamente no valor do imposto. Por vezes, não podem corresponder com a realidade. Com relação à inadimplência, a gente Belo Horizonte nunca fez nenhum refis para capturar o que a gente chama de contrato de gaveta, né? Tem muita gente que faz a transação imobiliária e não registra, né? Nem no cartório de notas e nem no registro de imóveis. Se não há esse registro, ele fica só no contrato particular, no contrato de gaveta, é simplesmente impossível a gente identificar que houve aquela transação imobiliária, né? Então, aquele contrato fica ali entre as partes e o fisco não tem conhecimento. Alguns municípios realizam refis para identificar esse contrato de gaveta com algo do tipo, olha, se você tem um contrato de gaveta aqui, registre seu imóvel, você vai ter 50% de desconto na alíquota do TBI, por exemplo. Belo Horizonte nunca fez. Então, a gente não tem como mensurar o volume de inadimplência do ITBI para capturar esse contrato de gaveta, porque é impossível, né? Se a gente tivesse realizado algum refis nesse sentido, a gente poderia ter uma ideia só. A gente fez um refis lá em 2020, por exemplo, identificou X contratos de gaveta registrados. Então, sei lá, a gente teve 40 mil declarações de TBI por ano. Vamos supor que se a gente tivesse identificado 4 mil contratos de gaveta em um ano específico, em 2019, por exemplo, a gente poderia supor que a inadimplência é no mínimo de 10%. Né? A gente não pode supor que todo mundo que tem um contrato de gaveta deve registrar. Mas, pelo menos, 10% a gente sabe que tem inadimplência. Mas a gente nunca fez. Então, Belo Horizonte não tem como afirmar que tem X% de inadimplência para o IPTU. O IPTU tem. O IPTU a gente tem volume definido de imóveis cadastrados, a gente faz o lançamento anual de IPTU, são quase 900 mil imóveis na nossa base cadastral. A gente sabe que tem ali pouco mais de 100 mil imóveis desonerados por alguma isenção ou imunidade. Então, a gente tributa 800 mil imóveis, por exemplo. Se 720 mil pagarem, a gente sabe que 80 mil não pagaram. Então, a gente tem 10% de inadimplência. Belo Horizonte tem, historicamente, em torno de 13% de inadimplência no IPTU. É um case de sucesso, a gente sabe que se não for a maior adimplência do Brasil, é uma das maiores. A gente sabe que tem município com 50% de inadimplência, tem município que tem uma dificuldade gigantesca de cobrar IPTU, por questões políticas, enfim.
Tem município de Contagem, até um dia desse, não cobraram do IPTU, então para você sair da Inés e passar a cobrar é muito difícil. Então, assim, Contagem ou Betim? Não lembro agora. Mas IPTU... Contagem mesmo, Contagem, né? Mas ITBI não tem como. A gente não sabe qual o percentual de inadimplência do ITBI. Com relação... Qual foi a outra pergunta, Gabriela? Com relação à dificuldade de atualizar a planta, né? Essa dificuldade, ela está presente nos municípios que demoram para fazer essa atualização, como acontece no IPTU. Nosso IPTU aqui em BH foi atualizado pela última vez em 2011. 2009, aprovou a lei, em 2011, produziu efeitos. A gente está, desde então, sem atualizar a planta. Se a gente for atualizar a planta ano que vem, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade enorme, né? Porque é um gap de muito tempo, são quase 15 anos de intervalo. Então, os imóveis valorizaram muito, alguns, apesar de a gente atualizar pela inflação, mas alguns imóveis valorizam mais que a inflação. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil fica atualizar. Então, o município que não atualiza a sua planta de TBI de maneira dinâmica, com o passar dos meses ali, acompanhamento periódico, ele vai ter dificuldade, porque ele vai descolando, né, da realidade, quanto vale realmente o imóvel. Então, quando ele for fazer essa atualização, ele vai sofrer muito mais. Então, o que a gente faz em Belo Horizonte é atualização constante. A gente acompanha a dinâmica imobiliária, faz revisão da planta de maneira constante para não descolar da realidade. Então, é isso que vai garantir que ela não fique defasada. Fernando, eu cheguei a estudar alguns municípios aqui pelo portal de transparência, e alguns deles têm quase que uma arrecadação nula de ITBI. Eles quase não arrecadam nada. Alguns quase não têm arrecadação. Né? Existe uma previsão de arrecadação, né? Um orçamento, mas, na realidade, na prática, nada entra para os cofres. Né? Os municípios muito pequenos, porque uma das preocupações que eu vejo nos prefeitos e dos secretários da Fazenda é mais em como começar a arrecadar, né? Como essa parte mais de educação fiscal, como levar essa informação para o município, porque não é igual o IPTU. O IPTU, todo ano você recebe a guia, né? O ITBI depende de uma transação, né? Assim, o primeiro passo para garantir a receita é você ter um aparato, uma administração tributária estruturada, né? Você precisa ter auditores fiscais, você precisa ter um corpo técnico capacitado, tenha condição de analisar a realidade daquele município, conhecer experiências de outros municípios. A gente recebe aqui em BH, todo mês tem alguém aqui visitando a gente para trocar experiência, conhecer a nossa coisa de TBI, de ISS, de IPTU, enfim. A gente está sempre trocando experiências com outros municípios do Brasil inteiro. Então, o primeiro passo é ter uma administração tributária estruturada, fazer um concurso, ter servidores qualificados para conhecer a experiência, a realidade do município, primeiro, conhecer como os outros municípios que já resolveram esse problema enfrentaram, preparar a legislação municipal para que ela viabilize esse incremento de receita, procurar parcerias que garantam essa fiscalização. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem parceria com os cartórios. A nossa legislação obriga o cartório de notas e de registro de imóveis a exigir que o cidadão que vai fazer registrar uma escritura ou registrar um imóvel na matrícula apresente a guia de TBI. Se ele não apresentar a guia de TBI, ele nem consegue registrar. Então, é isso que garante os recursos, porque você imagina a gente ter auditor suficiente para acompanhar 40 mil transações imobiliárias por ano. É impossível. Então, os cartórios são parceiros fundamentais nesse processo. Mas a legislação traz uma obrigação para que eles façam essa cobrança. Se eles não exigirem a guia, a nossa legislação determina que eles são obrigados solidariamente a recolher o imposto. Não é por bondade ou por espírito público que eles fazem a cobrança da guia do TBI. Eles fazem a cobrança porque a legislação diz que se eles não cobrarem, a gente pode cobrar deles o imposto. Então, o aparato
a administração tributária estruturada, para conhecer a experiência de outros lugares, para construir um arcabouço normativo que garanta as ferramentas para que o auditor faça a fiscalização, a parceria com atores, nesse caso a TBI, por exemplo, dos cartórios, que vão garantir que a receita seja garantida. E aí o município vai começar a perceber que o resultado econômico vem, né? O cidadão faz a transação imobiliária, ele tem que fazer o registro da matrícula daquele imóvel, né? Quem não registra não é dono. Ou ele vai precisar de uma escritura pública para dar alguma robustez, ele não se sente confortável para fazer um contrato de gaveta ali, um contrato particular apenas, ele quer uma escritura pelo menos. Ele não vai registrar? Pelo menos a escritura ele quer. Então, quando ele for no cartório, ele vai ter que apresentar guia, e aí isso vai garantir a arrecadação. Então, esses passos todos, eles precisam ser seguidos para garantir essa receita. Agora, a gente sabe que municípios pequenos não possuem estrutura, não possuem administração tributária, o prefeito não tem disposição de pagar o preço do desgaste político, de fazer a cobrança do imposto, né? É mais difícil. O prefeito do interior, ele sai da casa dele, o eleitor está lá na porta, esperando ele sair. É diferente de uma cidade grande, que a população não tem tanto acesso ao prefeito, ao vereador. Então, a pressão política dos municípios pequenos é muito maior. E, muitas vezes, eles não têm incentivo para criar essa administração tributária, cobrar o imposto, porque isso gera desgaste, né? A gente sabe que ninguém paga imposto feliz, né? As pessoas pagam imposto porque são obrigadas a isso. O contribuinte, ele soa até... muita gente critica, né? Eu não sou contribuinte, não, eu sou obrigado a pagar esse negócio, eu não estou contribuindo, não. Eu pago porque eu sou obrigado. Então, ninguém gosta de pagar imposto. Então, o desafio que os municípios de menor porte enfrentam são esses, na minha avaliação. Isso pode responder a tua pergunta do porquê que está quase zero a arrecadação de TBI em algumas cidades. Sim, às vezes, pensar um pouco no retorno também, né? Tornar visível esse recurso que está sendo arrecadado, principalmente agora que esse ano já é o primeiro ano, né, nós tivemos uma eleição no ano passado, então os prefeitos assumiram agora, né, nós temos, às vezes, novos secretários da Fazenda, então talvez uma possibilidade seja mostrar de alguma forma o retorno para a população. Sim. Né, já que nós teremos não um novo tributo, né, um velho tributo, mas sendo de fato arrecadado, sendo de fato cobrado. E o ITBI, às vezes, isso, e às vezes o ITBI é uma ferramenta boa, porque o IPTU, você vê ali na guia. O ITBI, ele depende de uma transmissão inter vivos, né, de um imóvel, então não é algo que acontece todos os dias. Então, você ter essa descoberta de um tributo em cima de uma operação nesse formato é muito mais palatável do que um IPTU majorado, possivelmente. O Rodrigo queria falar, pode falar, Rodrigo? Não vou ficar segurando aqui, não. Não, só vou fazer algumas observações. O Valdeci fez uma pergunta ali, a pergunta já foi parcialmente, o Fernando já respondeu parcialmente, que olha, eu posso cobrar o ITBI sem que tenha acontecido efetivamente o registro? E aí, o Fernando já colocou, quem registra é dono, mas aí a gente tem que fazer uma observação do seguinte sentido: o Supremo Tribunal Federal, ele tem entendimento, né, que o fato gerador do ITBI é a efetiva transmissão do imóvel. E essa efetiva transmissão do imóvel é configurada no ato do registro. Na minha perspectiva, e eu acho que isso até justificou a revogação dessa decisão do Supremo no segundo momento para reavaliar, ele gerou um problema na legislação que era um problema insuperável, tá? Que eu, inclusive, já consegui decisões nesse sentido, que se o ato, e aí a gente entra no ponto que o Fernando colocou, que aí eu vou sistematizar minha resposta, ela fica confusa. Se o ato de registrar é o que transmite o bem imóvel, e o fato gerador do ITBI é a transmissão do bem imóvel, se o tabelião cobra a guia do ITBI recolhida para efetivar o registro, ele está cobrando o tributo antes do fato gerador. Então, o Supremo teve que se deparar com esse problema ao promover a resposta de que, olha, é o registro que transmite o bem. E aí, qual que era o problema? Então, o tabelião não poderia mais exigir o recolhimento da guia de forma antecipada. Como ele solucionaria esse problema? O Supremo foi lá e revogou essa decisão e vai julgar essa matéria novamente. Então, hoje,
Assim, até pouco tempo atrás, existia uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que você não poderia cobrar o ITBI antes do registro, salvo nessa hipótese que virou uma prática no Brasil do tabelião só registrar o imóvel depois da guia. Corretamente. Por quê? Porque, conforme o Fernando colocou muito bem aqui, o artigo 134 do Código Tributário Nacional, ele diz que o tabelião vai ser pessoalmente responsabilizado naquilo que ele não cobrar nas operações que estão sujeitas à sua fiscalização. E, obviamente, todos os municípios introduziram essa determinação do CTN na sua legislação municipal. Aqueles que não fizeram, é a primeira recomendação, o Fernando está certíssimo, o façam. Coloque lá no seu Código Tributário Municipal que o tabelião é responsável, porque vocês ganham um fiscal. Né? Cada município ganha um fiscal, que é o próprio tabelião. E, por exemplo, no município de Nova Lima, uma vez eu assessorei uma empresa em determinada oportunidade, que ela entrou num problema muito complexo, que é, ela questionou o valor do ITBI. E aí ela questionou o valor do ITBI e ela não conseguia registrar a operação. Então ela não conseguia colocar o imóvel em nome dela, ao mesmo tempo que o município não julgava a sua impugnação de ITBI. Aí ficou aquele negócio todo travado. O vendedor do imóvel querendo receber o dinheiro, a empresa querendo registrar o imóvel em seu nome, o município não julga a impugnação do ITBI e o tabelião disse: pessoal, não tem nada a ver com isso. Existe uma lei no município de Nova Lima dizendo que eu sou pessoalmente responsável. Vocês se virem, vocês resolvam no Poder Judiciário o que eu faço. Resultado, fomos no Poder Judiciário, o Judiciário disse: olha, se o Supremo diz que é o registro, que é o fato gerador, o tabelião vai ser obrigado a registrar o imóvel sem cobrar a guia do ITBI. Aí o Supremo, provavelmente, vendo esse problema dessa decisão, ele foi lá e revogou essa decisão. E agora ele vai reavaliar essa matéria. Tá, Valdocinho? Então, assim, é possível? É, porque não tem mais uma decisão do Supremo, mas provavelmente você vai enfrentar esse problema que o Fernando colocou, que é dono quem registra. Se você não registrou, você não é dono, logo você está cobrando ITBI antes do fato gerador. Então você tende a ter esse problema aqui, tá? Então, só para sistematizar a minha resposta, em relação ao primeiro ponto, Fernando, concordo. Primeiro ponto, é muito bom ouvir um representante da administração pública trabalhar com, às vezes, qualidade do crédito tributário, do tipo, nós não vamos correr atrás do crédito tributário que não vai se sustentar no Poder Judiciário. Isso é um sopro, porque eu vou falar exatamente desse assunto, ou seja, de um crédito tributário que é cobrado pelos municípios que não se sustenta. Então, o município lavra o auto de infração, cobra aquele tributo, gera um contencioso, depois ele perde em um processo que ele vai ser condenado e vai ter que pagar honorários. O saldo que era uma receita vira uma despesa de honorários, e a depender do valor, uma despesa relevante. Então, essa avaliação da qualidade do crédito é genial, e ela, de fato, eu acho que é importante. E aí, também coloco aqui que o Fernando tem toda a razão, e eu subscrevo o que ele falou, em relação ao 134, os municípios, de fato, precisam colocar esse mecanismo lá na sua lei, né, que é responsabilizar o tabelião, porque o CTN permitiu isso, faz todo sentido que os municípios também implementem. Né? Em relação à progressividade, o Fernando colocou muito bem, eu só acrescento aqui que a súmula 656 do STF, tá? Essa matéria está sumulada. Por quê? Porque a progressividade, eu acho que eu até cheguei a falar isso na minha outra palestra sobre esse assunto, a progressividade, ela é um caráter extrafiscal do tributo. Vamos lembrar que o tributo tem um caráter fiscal, que é a arrecadação natural, caráter extrafiscal. E essa extrafiscalidade, ela está vinculada a uma autorização constitucional. Então, quando ela é acentuada, e a progressividade é esse destaque, né? Ou seja, eu quero induzir determinado comportamento, eu tenho que ter uma causa extrafiscal que justifique isso. Por que o Fernando falou do IPTU? Porque eu quero que a alíquota do IPTU seja maior quando o imóvel não está sendo utilizado, ou seja, quando eu tenho um lote vago. Se eu tenho um lote vago, faz todo sentido que eu cobre mais IPTU dele para induzir o comportamento construtivo. Eu quero que você construa naquele município, né? Eu quero que você construa naquele local. A lógica do IPTU, do ITR é a mesma coisa. Se você tem um imóvel não construído, faz todo sentido que eu te pressione a construir aumentando a sua alíquota. No ITBI não teria como, eu não consigo induzir o comportamento. Por quê? Porque você compra o imóvel quando você precisa comprar. Então, essa progressividade não seria autorizada aqui. Então, é por esse problema que não seria possível, tá? Esse foi o entendimento do Supremo. Eu acho que eram só esses pontos que eu queria colocar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que, não sei se depois eu caço ou sou eu por falar. Fique à vontade. Não, é você mesmo, Rodrigo. Isso, Pessoal, isso. o Rodrigo, ele é nosso palestrante também. O Rodrigo, ele é advogado, mestre em Direito Tributário pela PUC Minas, professor de pós-graduação do IEC, da PUC Minas e do CEDI. Tá bom? Ele vai palestrar agora aí para a gente, depois eu Cássio.
Cássio, queria Não, falar alguma coisa também? Você me desculpa. Não, eu tava brincando, porque no começo você falou que não falou da hora, mas você mencionou meu nome primeiro, mas eu ia falar que o Rodrigo já tá aquecido aí, tá em ponto de bala. Pô. Tá não. firme aí. E aí, assim, também a gente poderia falar muitas coisas. Eu selecionei um assunto, um que, por exemplo, eu acho que é muito interessante, e esse ainda tem um debate, tá? Eu acho que seria até interessante a gente trazer isso mais um pouco para o final, que é a cobrança, é a dificuldade de interpretação sobre o que o Supremo decidiu no tema 796, né? Então, só para lembrar o que é o tema 796, para a gente voltar aqui, o Supremo disse que os valores que superarem a integralização do capital social, eles autorizam a cobrança do ITBI, eles não estão sujeitos à imunidade. Qual que era o caso, para a gente lembrar aqui? Era uma empresa que ela tinha que integralizar o capital social no valor de aproximadamente R$ 4.000. O que o sócio fez? Ele integralizou um imóvel no valor de R$ 96.000 e ele estava integralizando R$ 4.000 no capital social. O município veio e falou o seguinte, opa, calma lá. Se você está integralizando R$ 4.000 com imóvel de 96, o que está sujeito à imunidade constitucional é só esses R$ 4.000. Eu vou cobrar ITBI sobre o restante. Porque essa operação aqui, ela em tese não estaria sujeita à imunidade. E foi isso que o Supremo decidiu. Ou seja, é possível cobrar o ITBI sobre a parcela que ultrapassa a integralização do capital social. Então, isso aí os municípios precisam ficar atentos à integralização do capital social, né? Então, é algo para olhar na junta, é algo para verificar nessas operações, porque há ITBI também. Integralização de capital social acontece o tempo todo, né? E aí a gente pode falar nesse momento, que nem é o objeto aqui da minha palestra, porque esse assunto também desafia debates, porque hoje eu vejo muitos municípios cobrarem o ITBI não em integralização de capital social, mas em incorporação societária. E aí eles confundem os eventos societários e essas cobranças não se sustentam no Poder Judiciário. Então, às vezes, o município vai lá e fala assim, você fez uma incorporação societária e essa incorporação societária eu estou interpretando que o valor está acima do valor de mercado, eu vou cobrar o ITBI. Pronto. Essa operação não se sustenta. Tá? Então, a gente pode falar sobre esse assunto, que é o desdobramento do tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Kleber, pode falar antes que eu entre aqui na minha conversa, mas pode ficar à vontade para fazer sua observação. Kleber Carvalho, eu vi que você levantou a mão aqui. Ele encaminhou a pergunta aqui no ele encaminhou? chat. Não, ele está sem microfone. Acontece que o nosso município, na área urbana, que o imóvel é devoluto, fazem recibo de compra e venda para depois registrar e recolher o ITBI. O que a legislação prevê obriga o adverte com relatos. Nesse caso, Kleber, está muito relacionado também à pergunta do Valdeci. Ou seja, nesse caso aqui, a cobrança atualmente estaria vinculada efetivamente ao registro. Tá? E aí, esses contratos de gaveta, o que os municípios podem fazer, tá, pessoal, é uma eventual fiscalização para verificar eventuais irregularidades, ou seja, na falta de registro desses imóveis, né? Porque, assim, isso gera uma série de problemas em razão do direito civil, como, por exemplo, fiz um contrato de gaveta e o cara mora lá durante determinado ano. Tá, então isso pode até gerar aqui, por exemplo, os capião. Né? Por quê? Porque você não registra o imóvel e outra pessoa mora ali dentro, então tem que verificar. Mas o ponto específico aqui na atual jurisprudência, seria só, de fato, no registro mesmo. Tá? Aí teria que avaliar caso a caso, mas em regra não, tá, Cléber? Em regra não. Tá? Então, pessoal, eu vou... Leonardo, quer falar? Fica à vontade aí, tô vendo que você está... Eu não estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo, Leonardo? Não, tô não. Não deu. Ainda que você esteja... o microfone está desmutado, mas realmente a gente não está te ouvindo. Talvez, não sei se você sair e voltar, talvez possa melhorar. Isso. Tá. O Kleber, ele é fiscal tributário de Jampruca, e o Valdeci, ele é de Ipaba, né? Secretário da Fazenda de Ipaba. O ITBI, ele de fato tem muitos problemas, e um dos problemas é que você colocou muito bem, Gabriela, que é um tributo muito raro, né? Muito raro. O que eu vejo, quer tentar agora, Leonardo? Vamos ver.